Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma pequena revisão, então a gente vai partir do segundo módulo para frente, né? Vocês já têm esse meu resumo, essa minha revisão por vídeos lá do primeiro módulo e a gente vai tratar agora do nosso segundo módulo. O nosso segundo módulo ele trata de construção de cenário, segmentação e posicionamento em marketing, tá? E agora nesse primeiro vídeo eu vou falar da nossa primeira aula do nosso segundo módulo, que fala de monitoramento de cenários. E o livro traz para a gente como se fosse uma receitinha de bolo para a gente construir um monitoramento de cenário, passando por alguns passos que possam ajudar o empresário a reduzir incertezas quando ele enxerga um cenário econômico, mercadológico, financeiro, etc. Eu quero dizer que, assim, verificando nas empresas em que eu atuo, a principal dificuldade que a gente enxerga é que o empresário, ele leva muito o pessoal dele como verdadeiro. E às vezes você tem uma visão ou muito otimista do teu mercado ou muito pessimista. Então você está cheio de vícios no dia a dia que te impede de verificar a realidade. Tá? Então, seguindo uma metodologia, uma técnica, é mais fácil de você evitar que as suas visões pessoais comprometam a sua visão da realidade, que você tome algumas atitudes, algumas ações que não vão se consolidar no longo prazo. Tá? Qual que é o primeiro passo que o livro traz para a gente? Enquadrar o desafio. Então, assim, quando começa um trabalho de consultoria, é muito comum que o empresário fale sobre tudo, sobre todos os problemas, desde quando ele abriu a empresa dele, mas às vezes falta um pouquinho de foco. Então, assim, quando eu vou auxiliar ele nesse processo de monitoramento, de visão mercadológica, de planejamento estratégico mesmo, a gente precisa definir o que é prioridade, qual é o nosso principal problema. Fazendo um paralelo com a nossa realidade hoje, é a crise do coronavírus, né? Então, cada segmento pontual está enxergando esse mercado de maneiras distintas e a gente precisa verificar qual é o nosso principal problema, haja visto essa pandemia, tá? Por exemplo, vamos supor aí que uma academia está abrindo na segunda-feira. A prefeitura deixou ela fechada por 30 dias, ela vai abrir na segunda-feira. Então, talvez o nosso desafio será convencer as pessoas que agora elas possam frequentar a nossa academia sem serem contaminadas, né? Ou um restaurante que agora está tendo que entregar por delivery. Então, o nosso principal desafio talvez seja, na verdade, construir uma forma de comunicação e marketing em mídias digitais, mídias sociais, para que eu possa lembrar o meu cliente que eu faço esse serviço de delivery, né? Então, assim, diferentes empresas vão enxergar esses desafios de maneiras distintas e é importante a gente definir qual é o nosso desafio. E também é importante dizer que isso pode ser feito de maneira macro ou de maneira micro. Eu posso agir tanto em uma esfera estratégica, então, assim, muito mais em um nível superior da empresa, como num nível operacional. Operacional é assim, como que eu vou fazer para realmente entregar essa Marmitex para o pessoal? Então, o meu monitoramento de cenário indicou isso, eu preciso contratar um motoboy. Agora, uma esfera mais estratégica, ela está relacionada a como que eu vou aumentar vendas nos próximos 3 meses. É algo menos do fazer e mais do pensar, pensar macro na empresa. A partir da gente definir qual é esse desafio, a gente vai começar a coletar informações. E por isso que é importante, a gente tira essa opinião pessoal do empresário. Então a gente vai verificar quais são as tendências de mercado para contabilidade nos próximos 3 meses, quais são as tendências para a padaria nos próximos 6 meses, para empresas que fabricam vidro nos próximos 8 meses, né? E o livro também traz algumas ferramentas para que a gente possa utilizar isso, né? Se eu quero pregar um prego, eu preciso de um martelo. Se eu quero fazer uma leitura de um cenário macroeconômico ou mercadológico, eu posso utilizar, por exemplo, o método Pestel. Método modelo Pestel, ele fala de modelo, enfim. Ele é, na verdade, o nome Pestel é um anagrama para 5 palavras ou 5 caixinhas em que eu posso analisar a minha empresa e que eu possa me aproximar mais de um cenário real. O P é de político. Então, assim, sei lá, o Bolsonaro demitiu o Sérgio Moro, o Trump fez tal coisa, como é que isso vai impactar o meu negócio nos próximos 6 meses, né? Então, de que forma questões políticas vão poder interferir o meu negócio
como que eu posso, por exemplo, me preparar para essas ações políticas, para essas influências políticas, o que eu posso fazer dentro da minha empresa para reduzir o impacto disso. Tá? Então tá ligado à questão de, sei lá, um aumento de tributação, uma intervenção estatal no meu negócio, ou uma estabilidade econômica, ou políticas governamentais, leis fiscais que vão mudar a maneira que eu, como contador, se eu for dono de uma contabilidade, que eu tenho que transmitir informações. Então o P está relacionado a aspectos políticos. O E trata de aspectos econômicos. Então eu vou olhar para o mercado e vou ver assim, será que eu vou ter perspectiva de crescimento econômico? Então talvez eu precise comprar uma nova máquina. Será que haverá inflação? Será que a taxa de câmbio vai aumentar? Então, se eu tenho uma importadora, a taxa de câmbio vai aumentar, eu vou ter um preço maior, eu vou ter que repassar isso para o meu cliente, né? Ou uma taxa de desemprego, ou uma taxa de importação, exportação, né? São aspectos econômicos. O S trata de aspectos socioculturais. Então, assim, olhando para a minha cidade, para os valores, crenças, para o comportamento das pessoas no ambiente onde eu vivo, onde a minha empresa vive, ou se for um ambiente digital também, né, dependendo da sua praça, como que essas pessoas com esses aspectos socioculturais vão reagir à crise do coronavírus? A letra T são de aspectos tecnológicos. Então, assim, dentro do meu negócio de delivery de comida, será que as pessoas vão estar agora mais suscetíveis a pedir pelo aplicativo, pelo iFood, pelo Equifome? Então talvez eu vá migrar para essas plataformas. Ou então, se eu dava palestra, se eu vendia curso, será que não é o momento de eu começar a fazer isso de maneira digital, né? Será que eu tenho que investir em desenvolvimento, em inovação, tá? Aspectos tecnológicos. O E são questões ecológicas e ambientais. Por exemplo, ambientais, a questão do clima. Se eu tenho um salão de beleza, quem tem salão de beleza sabe que no inverno, principalmente numa cidade fria como Guarapava, as mulheres vão menos ao salão de beleza, porque elas vão menos a festas ou porque elas saem menos de casa. Então quem tem salão de beleza sabe que o faturamento cai drasticamente. Eu tenho que me preparar para os meses de maio, junho, julho, eu tenho que fazer um caixa lá no verão, onde está todo mundo indo para aniversário, para formatura, né? Fazer esse caixa para passar o inverno. Apesar que em maio a gente tem muito casamento, né? Enfim. E o L são questões legais. Então, por exemplo, saiu uma normativa da prefeitura que me obrigou a fechar 15 dias. Opa, isso é uma força que vai interferir no meu negócio, né? Tem agora um novo direito do consumidor, que o consumidor pode devolver se ele não gostar do meu produto e eu fico com prejuízo. Opa, vai interferir no meu negócio. Então, quando você começa a utilizar e fazer essa análise com uma ferramenta, com algo mais científico, você afasta um pouco as suas opiniões pessoais, tá? E você deve verificar, fazer isso para os dois lados, tanto para as forças, o que fortalece o teu negócio, tanto para fatores que são incertos ou que prejudicam o seu negócio, né? Então, a partir disso, você vai começar a fazer a geração de cenários. Você vai olhar lá e vai verificar se, com todas essas informações, o que vai ser uma análise que seja otimista, pessimista, mas sempre buscando se aproximar da realidade. A partir disso, você vai validar esses cenários. Quer uma maneira fácil de você fazer isso? Liga para o teu fornecedor ou liga para o teu concorrente e pergunta para ele como é que tá o negócio aí, o cara que corta, sei lá, faz a barba do outro lado da rua. Eu acho que vai ser assim. Olha, o fulano falou uma informação que é interessante. Eu não tinha pensado nisso, né? O meu fornecedor falou que está acontecendo isso, ou o meu cliente falou aquilo. Então talvez eu tenha que rever porque a minha análise não estava próxima da realidade. Então você gera um cenário, mas você valida, né? A gente não tem todas as respostas do mundo. A partir disso, você vai verificar se há algum tipo de lacuna, porque às vezes tem alguma informação que é muito pontual e que daqui a 6 meses fez toda a diferença, tá? Você vai verificando e você vai monitorando e atualizando, porque na administração nada é estático, tudo vai se mudando, tá? Gente, monitoramento de cenário é isso. A gente define o desafio, a gente coleta informações, a gente identifica quais são as forças e fraquezas, quais são as incertezas nesse cenário, a gente gera esse cenário, a gente pergunta para o nosso vizinho, para o nosso concorrente, se esse cenário é mesmo real,
E a partir disso a gente verifica se há lacuna, se está informações, algum gapzinho que a gente não conseguiu verificar e começa a monitorar e atualizar. Né? O mercado vai dar alguns sinais e a gente vai fazendo esse monitoramento, ok? Vamos falar sobre o nosso desafio. Deixa eu abrir aqui para a gente poder resolver o nosso desafio. O nosso desafio, ele fala o seguinte: com base nisso, imagine que uma tradicional loja de roupas femininas com base de mais de 20 anos no mercado irá lançar uma linha de roupas de alto padrão desenhada por estilistas renomados. Veja mais detalhe. Então ele fala lá a respeito da empresa e pede para a gente. Assim, a sua tarefa é elaborar uma análise de cenários para apresentar aos proprietários dessa empresa, levando em consideração as metas propostas. Para tanto, elenque os passos necessários à realização da análise. Definição de monitoramento de cenários. Apesar que o livro traz uma metodologia, existem inúmeras maneiras distintas a se fazer. Mas uma forma que pode ser feito é, primeiro de tudo, como eu acabei de falar para vocês, define o cenário, define o desafio. Como a gente já tem isso claro no nosso desafio, na nossa pergunta, a gente passa para o segundo passo. A gente começa a coletar informações, faz pesquisa de mercado, vê quais vão ser os principais pontos a ser analisados, o nosso público-alvo, se ele está disposto a pagar o que a gente quer, se ele tem interesse por essa nova linha. Depois dessa coleta de informações, identifica quais são as forças políticas, econômicas, socioculturais, tecnológicas, ecológicas e legais que influenciam o nosso negócio, né? E a partir daí começa a gerar possibilidades de cenário com base nessas incertezas e certezas que você observou lá no método Pestel, tá? A partir dessa elaboração de cenário, que ele tem que estar criteriosamente avaliado não só por você, dono da empresa, mas também por pessoas externas, como fornecedores, clientes e, por que não, concorrentes, você começa a validar esse cenário. E, finalmente, você vai monitorar e atualizar constantemente para ver se o cenário que você desenhou lá no começo, ele está se consolidando. Alguns indicadores podem servir como pesquisa de satisfação, aumento ou diminuição de vendas, retorno sobre o investimento. Ok?